Deixa-me começar com uma pergunta muito pessoal. Quem realmente está guiando a sua vida? Suas próprias decisões? A pressão do mundo? O medo do futuro? Ou existe alguém que realmente conhece você e sabe para onde está te conduzindo? Jesus fez uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia quando ele diz: eu sou o bom pastor. E essa não era apenas uma metáfora bonita, não. Era uma revelação poderosa sobre quem ele é e como ele se relaciona com cada pessoa. Porque cada pessoa é diferente uma da outra. Cada pessoa tem gostos, gestos, hábitos peculiares, mas mesmo assim o bom pastor, que é Cristo, conhece cada uma delas. E nesse vídeo você vai descobrir o que Jesus ele quis dizer quando ele declarou ser o bom pastor e o porquê que essa imagem era tão forte para quem ouviu esse ensino. E o que essa verdade significa para quem deseja encontrar direção, cuidado e segurança espiritual. E essa passagem revela uma das mensagens mais consoladoras de todo o Evangelho, que Deus ele não é um líder distante, mas ele é um pastor que conhece as suas ovelhas. E esse ensino acontece logo após o momento de uma grande tensão entre Jesus e os líderes religiosos, porque os líderes religiosos questionavam a autoridade de Jesus e rejeitavam seus ensinamentos. Então Jesus usa uma imagem muito familiar dentro naquele contexto, a imagem de um pastor cuidando das suas ovelhas. E naquela época os pastores eles viviam muito próximo dos seus rebanhos. Eles guiavam os animais diariamente, conheciam cada ovelha, protegiam o rebanho dos perigos e muitas vezes eles arriscavam a própria vida para defendê-lo, porque muitas vezes naquela época, quando eles estavam indo, por exemplo, levar as ovelhas para pastar, para o pasto, nos pastos verdejantes ali para que as ovelhas viessem a se alimentar, o pastor ele não só ficava dando atenção, mas ele ficava prestando atenção com os lobos que queriam, ou coiotes daquela época que queriam o quê? Acabar com as ovelhas. E quando um pastor ele lutava com um lobo para proteger as ovelhas, ele estava colocando em risco a sua própria vida, porque um lobo ele tinha uma força enorme, é como se fosse muito parecido com um cachorro, mas do deserto. E eles eram predadores naturais das ovelhas, então o pastor ele protegia. E o porquê que ele protegia? Porque era um hábito naquela época, um pastor dar nome para cada ovelha. Por quê? Porque a ovelha, ela quando ouvia sendo chamado o seu nome, ela conhecia a voz do pastor, então ela ia até ela. Então era um hábito nomear cada ovelha pelo nome. E o pastor, por mais que elas fossem muito parecidas entre si aparentemente, o pastor sabia quem era quem. Conhecia cada uma pelo nome. E assim é Deus. É por isso que Jesus ele se identificou com um bom pastor. Se um pastor que cuidava de ovelhas, animais, num campo material, conhecia, imagine Jesus, o bom pastor que ele se identifica, não é? Protegia e muitas vezes entregava. E Jesus, o que ele fez? Jesus, ele entregou a sua própria vida. Para quê? Para proteger as suas ovelhas da condenação eterna do pecado, no inferno. Então Jesus, ele começa dizendo: quem entra no aprisco das ovelhas pela porta é o pastor delas. E ele explica que o verdadeiro pastor, ele é reconhecido pelas ovelhas. Então elas ouvem a sua voz, por quê? Porque o pastor a chama pelo nome. Cada uma tem o seu nome, então elas atendem. E elas o seguem, porque o conhecem. Mas Jesus também menciona um outro tipo de pessoa, porque o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir, que é o símbolo do diabo, Satanás. E essa comparação, ela mostra os dois tipos de liderança espiritual que nós temos. Uma liderança que explora, mas também uma liderança que cuida, que é o mercenário. Ele não está nem um pouco preocupado. E se o mercenário, quando ele vem o lobo, o que ele faz?
ele não protege as ovelhas, ele simplesmente sai e deixa o lobo acabar com a ovelha, mas o verdadeiro pastor não, ele luta com o lobo para que o lobo não venha pegar as ovelhas. Então Jesus ele faz uma afirmação poderosa: eu sou o bom pastor, porque no original a palavra bom aqui significa mais do que alguém correto, não, mas significa nobre, verdadeiro e ideal. E Jesus está dizendo que ele é o pastor que realmente cumpre aquilo que o pastor deveria ser. Então Jesus revela algo muito mais profundo, porque o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas, diferente do mercenário que foge quando o perigo aparece, porque o bom pastor ele permanece, ele protege, ele enfrenta o perigo, e Jesus está antecipando algo que aconteceria pouco depois, porque ele daria a sua própria vida pelas ovelhas. E Jesus também diz algo extremamente pessoal: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E isso revela que a fé cristã não é apenas um sistema de regras, não, ele é um relacionamento pessoal do ser humano com Deus, porque o pastor conhece o rebanho e ele sabe quem são as suas ovelhas, e as ovelhas reconhecem a sua voz. E essa passagem nos leva a uma pergunta que é muito importante: estamos realmente ouvindo a voz do pastor realmente? Ou estamos, porque nós estamos vivendo num mundo cheio de vozes, opiniões, pressões, expectativas, mas Jesus descreve um relacionamento onde as suas ovelhas aprendem a reconhecer a voz dele. E isso acontece através de atenção espiritual, leitura da palavra, oração, sensibilidade à direção de Deus, porque seguir o bom pastor significa confiar que ele conhece o caminho, mesmo quando nós não enxergamos tudo claramente. Porque a imagem do bom pastor é uma das mais belas de toda a Bíblia, porque ela revela algo essencial sobre Deus, porque ele não é um governante distante, ele não é um observador frio, mas ele é um pastor que guia, que protege, que cuida, um pastor que conhece cada ovelha pelo nome e que demonstrou esse amor de uma forma mais profunda possível, dando a sua própria vida na cruz do Calvário. E a pergunta final hoje seja simples para esse vídeo: estamos apenas ouvindo falar do pastor ou realmente estamos caminhando com ele sob a sua direção? Mas Jesus, ele continua contando uma parábola que revela ainda mais profundamente o coração de Deus, que revela mais sobre si, que é a parábola da videira verdadeira, e que realmente Jesus ele mostra o porquê que ele é a videira verdadeira. E é aí que nós chegamos ao último vídeo da nossa série Parábolas de Jesus. E se esse vídeo teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E até o próximo vídeo.